Amém. Deus é bom. É bom estar na sua presença. Estamos gratos a Jesus. Amém. Podemos mais uma vez aprender da sua palavra, podemos estar na sua presença e vale todo o dinheiro do mundo. Amém. Tantas pessoas trocam estar na presença de Deus pelo dinheiro. E se elas soubessem a riqueza que nós encontramos na presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos desperte. Amém. Hoje eu quero falar acerca de um tema que é importante nos tempos atuais, que é a nossa identidade em Cristo. E o que é isto? Hoje, se te perguntassem qual é a tua identidade, como é que te defines? O apóstolo Paulo, ele foi claro nisso. Ele disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo em mim. E acho que esse é o objetivo dourado. É o objetivo de todos nós que queremos seguir Jesus. É chegar a um ponto da vida e dizemos claramente: não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. E eu quero aqui partilhar convosco seis características da nossa identidade em Cristo, que são importantes nós memorizarmos isto no nosso coração. E a primeira está em João capítulo 1, verso 12. Podem abrir. Enquanto vocês abrem, vamos ainda orar ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por aquilo que estás a fazer, Senhor. Deus, obrigado por aquilo que ainda vais fazer. Nós acreditamos, Senhor, que não estamos aqui por acaso. Por isso, Deus, nesta tarde nós clamamos a Ti, Senhor. Que a Tua palavra nos ensine, Senhor. Que a Tua palavra nos sustente e nos firme em Ti. No firme fundamento que és Tu, Senhor. E Deus, e Tu sabes, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes as minhas limitações, as minhas dificuldades. Mas que aquilo que eu partilho seja somente Teu. E que não seja meu. Ajuda-me, Senhor, a partilhar a Tua palavra como um simples instrumento. E que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em João 1,12 diz assim: mas todos quanto o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então esta semana alguém, uma cantora aí famosa, questionou alguém que tinha defendido os seus princípios. E ela disse: se somos todos filhos de Deus, devemos nos amar a todos. Eu disse: não. Não somos todos filhos de Deus. Só somos filhos de Deus quando nós o recebemos e cremos nele e o seguimos, entregamos a nossa vida. A nossa primeira identidade, quando Cristo vive em nós, é que nós passamos a ser filhos de Deus. E filhos não é filho, é um filho da adoção, que é diferente. Sabem, há uma lei muito antiga da adoção que diz que quem é adotado, os pais que adotam um filho, não podem retirar dele a parte da herança. Mas a um filho de sangue pode ser retirada a herança. Mas a um filho adotado não pode ser retirada a herança. Então, quando Deus nos adota, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, quando Deus realmente nos adota, nós somos herdeiros. Então, nós somos filhos de Deus. Quando eu sou filho de Deus, isso dá-me algum benefício? Neste mundo não dá benefícios. Então, pastor, está a falhar. Pensávamos que hoje vínhamos aqui. Não. Neste mundo nós somos iguais a todos os outros. Deus diz que dá chuva para os bons e para os maus.
dá sol para os bons e para os maus. Então, ser filho de Deus, vamos assim dizer, humanamente falando, não me dá benefício neste mundo, dá-me a responsabilidade. É por isso que lá diz que há os filhos das trevas, que são aqueles que não querem nada com a luz. E ele fala nisso no contexto de igreja. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala que há os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos de Deus que andam na luz, caminham como Cristo, caminham como Deus deseja, mas os filhos das trevas fogem da luz, vivem vidas escondidas, em que não são de ninguém, não pertencem a ninguém. Então nós precisamos entender que somos filhos de Deus, filhos da luz. O segundo está em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. Acho que a Daniela está por aqui atrás, não está? 5, 22, 23. Não, sim, mete lá nesse, que eu não te dei esse. Yeah. 5, 22. O terceiro, e deixa ficar aqui aberto, também. Jesus disse em João 15,5, eu dei foi o João 15,5, não dei o Gálatas. Disse, eu sou a videira e vós os ramos. Vocês conhecem este verso. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Então, a segunda identidade é que um filho de Deus, quando nós temos identidade, nós produzimos frutos. Mas o fruto do Espírito, quais são os frutos que nós produzimos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Anda lá para o 22. Estes frutos acompanham aqueles que têm identidade em Cristo. E quando nós olhamos aqui, eu gosto muito de focar neste ponto. Porquê? Porque quando eu falo do fruto de benignidade, eu gosto muito de focar neste ponto para nós sempre nos lembrarmos. Um cristão, o que é benignidade e o que é benignidade? Vocês sabem? Bondade. Então está repetido? Não. Porque a benignidade, bondade. Está repetido? Não. Bondade tem a ver com a ação, benignidade tem a ver com o coração. Há pessoas que elas ajudam os outros, mas o seu coração não é benigno. Há maldade. Elas ajudam para se sentirem-se até bem com elas próprias. Eu sou bonzinho. Então o que é que o fruto do Espírito tem de diferente? É que a pessoa não faz simplesmente porque quer ser bondosa. Não. Ela faz porque já é bondosa de coração. O coração dela está sempre desejoso de servir os outros, de dar. Quando a nossa identidade está enraizada em Cristo, nós não temos medo nem vergonha de dar. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou abraçar as pessoas, eu não tenho que ter nada disso, porque a minha identidade está em Cristo. Eu não tenho nem me preocupo com o que os outros vão achar da minha pregação, da minha oração. O meu coração está em Cristo. Eu quero dar. Porque quando Cristo está em nós, nós estamos cheios de Cristo e sai de nós. Nós oramos, mesmo não sabendo. Nós falamos dele, mesmo não sabendo tudo. Você pergunta, pastor, parece fácil você pregar. Não é fácil. Porque eu, humanamente falando, a minha vontade era não pregar. A minha vontade era ficar quieto no meu canto. Mas a minha identidade é em Cristo. A Bíblia diz que melhor é dar
do que receber. A terceira, 1 Coríntios 6, verso 19 ao verso 20. Diz assim: não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior? Deus resgatou-vos por um elevado preço. Deem, pois, glória a Deus com o vosso corpo. Então a nossa identidade diz que em Cristo diz que o meu corpo não me pertence. Lembram-se daquela história? A minha avó contava-me sempre esta história, eu lembro-me, em que havia um homem que morava numa casa e que Jesus bateu-lhe à porta e Jesus disse: deixa-me viver na tua casa. E o homem disse: não venham viver, não Jesus, a minha casa, não preciso, fica aí. E no dia a seguir veio o diabo e destruiu-lhe a casa toda. Eu vou resumir a história. Então depois o Jesus veio outra vez, bateu à porta. Então, estás bem? Deixa-me viver na tua casa, deixa estar na tua casa. E o homem: olha, eu tenho lá em cima um sótãozinho pequenino, vais lá para cima, ficas lá em cima, quietinho, e eu deixo-te lá ficar em cima. Então Jesus entrou e ficou lá no sótão. Então no dia a seguir veio o diabo e destruiu o resto da casa, menos o sótão. Então o homem foi o Jesus disse com o homem: então dá mais um bocado a tua casa, então podes ficar mais um bocadinho. E aí assim adiante. Até que ele percebeu que onde estava Jesus, o diabo não mexia. E muitas vezes nós esquecemos, achamos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, vocês estão a perceber, entregar a nossa vida a Jesus não é simplesmente uma decisão que eu tomo assim por emoção. É eu dizer que aqui dentro já não mando eu. Quem manda é Ele. Esta casa já não me pertence. Ele é que diz o que eu vou fazer. Ele é que determina as coisas. É Ele que eu procuro, Senhor. O que é o melhor para ti, Senhor? Eu não me pergunto assim: Senhor, o que é melhor para mim? Não, o que é melhor para ti. Se a casa pertence a Ele, se a tua vida pertence a Ele, o teu corpo, né? Como tens colocado o teu corpo à disposição dEle? As tuas mãos, a tua mente. Como? O que é que vocês fariam se na vossa casa morasse alguém que vocês deixavam viver lá e essa pessoa começasse a querer mudar tudo na vossa casa? Vocês punham fora. Oh, amigo, a casa é minha. Amigo, tu agora, isto aqui tu me deste, é meu. Então agora isto é meu. E muitas vezes nós dizemos: Jesus, a casa é tua, mas nós é que mandamos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quarto ponto, 1 Coríntios 12, 27. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Está? 1 Coríntios 12, 27. É isso. Fazemos parte de um corpo. O que isto quer dizer? Apesar de que eu sou filho de Deus individualmente, apesar que eu produzo fruto também individualmente, apesar do meu corpo também individualmente de Deus, mas num todo eu pertenço a um corpo grande que é a igreja. Então a minha identidade em Cristo nunca pode ser desvirtuada da igreja local. A minha identidade nunca pode ser: eu sou de Cristo, mas eu não tenho igreja. Não existe isso. Há uma igreja, há um lugar onde tu com os teus irmãos formam um corpo para servir o Senhor Jesus. Quinto, 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova, as coisas antigas passaram, tudo é novo.
Sabem, uma das da identidade que nós temos em Cristo, ela é revelada com o novo que há em nós. Uma pessoa que tem identidade em Cristo, ela está sempre a renovar a sua mente, está em constante transformação, e ela sabe que já não é o que era, e alegra-se nisso. Ela quer sempre estar a ser transformada. Há um novo. Sabem aquelas pessoas que vocês conhecem há tantos anos, já as conhecem há 40 anos, e a lenga-lenga é sempre a mesma? Que vocês, lá vou eu aturar aquela pessoa, fala sempre a mesma coisa. Está sempre no mesmo problema. Está sempre a mesma, a lenga-lenga é sempre a mesma. Quem está em Cristo, ele está sempre no novo. Ele quer buscar o novo. Ele quer ser renovado. Ele está sempre a combater aquilo que o homem velho. Sexto, Gálatas 2:20. Por isso, lá está, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Então aquilo que é a chave é que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é isso, a grande identidade é essa. Qual é a tua identidade? É Cristo. Mas eu não entendo isso. Faz mal, é Cristo. E quando nós não temos identidade, eu costumo dizer assim, ou nós temos identidade em Cristo, ou nós temos a falsa identidade. Que é uma identidade que não representa Cristo. E muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida. Pensamos, já passou o tempo. Não passou o tempo. Vocês, se calhar, lembram-se da história, está em Gênesis, não precisamos abrir, em que Isaac chamou o seu filho Esaú, vou resumir, para lhe dar a bênção, porque Esaú era o seu filho mais velho. E a mãe de Jacó chamou, olha, vais lá tu, metes assim umas roupas, umas peles, assim, porque o teu irmão era peludo, o irmão é peludo, o Esaú, e levas uma comida aqui que eu vou fazer, vais lá e passas pelo teu irmão para receberes a bênção dele. E isso tudo acontece, Jacó passa-se pelo irmão, e nós às vezes somos assim, como Jacó. Nós às vezes achamos que Deus não nos quer abençoar, não nos quer usar, não nos quer... Às vezes nós queremos, nós olhamos para as outras pessoas e estamos à espera de encontrar identidade. Se eu fosse da forma daquela pessoa, se eu fosse como aquela pessoa, a minha vida seria melhor. Então hoje com as redes sociais, com a televisão, eu devia ser assim, se eu fosse assim. Principalmente das mulheres, não é? Olham para aquela mulher na televisão a falar tão bem. Se eu fosse assim como aquela mulher. Nós, os homens, temos medo, às vezes, de assumir a identidade que temos em Cristo. E precisamos de fingir, precisamos parar de vestir a roupa do outro e vestir aquilo que Cristo tem para nós. Há outro exemplo, quando Pedro, os discípulos estão no barco e há uma grande tempestade e de repente vem já estou a confundir isso, já estou a confundir a história. Eles estão no barco e de repente eles veem ao fundo a vir, pensam que é um fantasma. E eles dizem, o fantasma. E depois veem que é Jesus e eles, mestre. E Jesus chama Pedro. E Pedro pensa, eu? E Pedro vai andar sobre as águas. Mas Pedro de repente começa a pensar, eu estou a andar sobre as águas.
E eu começo a olhar para as ondas, começo a olhar para o mar, para aquilo que rodeia. Eu, miserável, isto não é para mim. Muitos de nós fazemos isto. E ele começa-se a afundar. Quando Jesus o levanta e diz: homens de pouca fé. Pedro não tinha fé. Pedro não tinha fé em Deus. Tinha. Pedro não tinha fé em Jesus. Tinha. Mas Pedro não tinha fé na nova identidade que Cristo lhe queria dar. É por isso que em Jeremias 1:5 há uma passagem que eu gosto muito de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nasceste, te consagrei e te designei como profeta às nações. Há aqui uma parte deste verso que pode não ser para nós. É para Jeremias. Que é a parte em que ele diz: te designei como profeta às nações. Mas a primeira parte é para nós. Diz lá que Deus te conhecia antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe. Diz lá que Ele tinha planos para ti, Ele tem planos para a tua vida. Diz lá que Ele te conhece, que Ele te formou. Então quando nós pensamos assim, Deus só tem coisas especiais para os outros, é mentira que estás a dizer a ti mesmo, para fugir daquilo que Deus tem para ti. Porque quando não acreditamos na identidade que temos em Cristo, nós vivemos a falsa identidade e somos um perigo para a igreja. Eu quero fazer aqui um estudo hermenêutico. Vamos ver. Vamos interpretar um texto. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 18. Para vocês perceberem, há uns tempos atrás alguém disse assim, alguém pediu: Tiago, eu preciso que tu me ajudes, estou aqui a falar com um colega meu que não é crente e ele diz que Jesus não é Deus. Eu disse-lhe assim, ele disse: tu tens muitos argumentos, ajuda-me aí. Eu disse: olha, não vale a pena. Diz que vais orar por ele. E nós ficamos assim, e ele pensou assim: não vale, então mas porquê? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? E eu vou-te dar um versículo em que diz que Jesus é Deus. Mas se ele não crê, não vale a pena, estás a estragar a amizade. Então por que é isto? Porque nós às vezes temos coisas, nós não entendemos coisas porque nós não cremos nelas. Diz assim no verso 14: mas a mente de Deus tornou-se insensível. Vejam. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, ele está a falar do povo judeu, o mesmo véu, lembra-se do véu, ok? Um véu, permanece e não lhes é retirado. Não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Estão a entender? Há um véu que está sobre a mente das pessoas que não as deixa entender as coisas de Deus. E somente é retirado em Cristo. Pode andar. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Ele está a falar sobre o Pentateuco. Mas nós trazemos isto porque nós no fim já vamos ver outro verso que diz sobre isto. Mas, contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ok? O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? 18. Mas todos nós que nos convertemos a Jesus, nós que cremos em Jesus, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. A versão que eu tenho aqui diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, sem o véu, contemplando a glória de Deus, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E o que é contemplar? O que é contemplar? Nós pegamos aqui nos versos, estamos a analisar. O que é contemplar? O dicionário diz que é olhar muito tempo com atenção. Diz também contemplar é dar, é doar-se. Também diz que é meditar e considerar. Então diz lá que o véu é removido e nós ficamos a olhar para o Senhor, ficamos a olhar com atenção, que nós nos damos e nos doamos ao Senhor, e nós ficamos a meditar sobre as palavras do Senhor, e diz lá que somos transformados. Então nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. O que é que tu contemplas? O que é que tu ficas durante os teus dias? Olhar com atenção. A quem é que tu te doas? A quem tu consideras? Em quem tu meditas? Tu és transformado naquilo que tu contemplas. Então, se tu contemplas, ficas a olhar para os teus bens, tu transformas-te num objeto. É verdade. Se tu olhas para os teus bens materiais, tu transformas-te num bem material. Deixas de viver uma vida além daquilo que tu realmente fisicamente és. Se tu contemplas as tuas finanças e estás preocupado constantemente com as tuas finanças, então tu tornas-te amante do dinheiro. E para que serve o dinheiro? Para ser usado. E nós somos usados no nosso trabalho, usados para ter dinheiro, para pagar as nossas dívidas. Só isso. Nos doamos nisso. Perdemos a vida nisso. Quando nós contemplamos o Senhor, a nossa vida é transformada e Ele nos dá sabedoria para usar o nosso tempo e os nossos recursos. Mateus 16, podes abrir, 13. Vocês reparem, quem chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns diziam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. E Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que sou? Que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Há uns tempos atrás tive alguém que eu estava a falar de Jesus
E ele disse assim, Tiago, eu concordo com tudo o que tu dizes, mas eu não creio em Deus. Eu disse, isso não está em ti. Está nele. Eu não creio que Jesus eu não creio nisso. Eu concordo com o que tu acabaste de dizer, com as coisas, mas eu não acredito. Então só tens de fazer uma oração. E qual oração? Pedir a Deus que Ele te revele. Que Ele te revele. No dia em que eu aceitei o Senhor Jesus, eu não sabia o que era crer. Muitos de nós não sabemos o que é crer. Nós, se calhar, seguimos alguma ideia. Mas eu não sabia o que era crer. Eu simplesmente estava no meu quarto e disse, Deus, se Tu realmente existes, muda a minha vida. Eu não fiz força. Eu não fiz nenhuma força para crer. Não foi um ato especial. Simplesmente eu sentei-me na minha cama. Eram umas 4 da madrugada, sozinho no meu quarto. Eu disse, Deus, se Tu realmente existes, muda a minha vida. Porque eu sou um inútil. Eu sinto-me um inútil. Eu não tinha fé. Eu simplesmente disse, Deus, se Tu realmente existes, muda a minha vida. E muitos de nós estamos anos e anos na igreja, mas parece que a nossa identidade em Cristo está diluída. Porque nós temos medo de dizer, Jesus, Tu sabes quem eu sou. Eu preciso que Tu te reveles no meu coração de forma nova. Eu preciso que Tu despertes a minha vida para que tudo o que eu faça seja para a Tua glória. Porque muitos de nós sofremos com as tempestades da vida porque nós não temos um porquê. Nós arranjamos desculpas. Isto é difícil, mas eu tenho um porquê. Porquê? Porquê que tu sofres, Tiago? Por amor a Jesus. Porquê que tu continuas firme? Por causa de Jesus. Porquê que tu não desistes? Porque Jesus nunca desistiu de mim. Porquê que tu continuas a acreditar? Porque Jesus acredita. Porque há um porquê. Então, quando nós temos um porquê, nós conseguimos enfrentar todos os como. Como vais fazer isso? Porque Jesus está comigo. Como vais suportar essas coisas? Porque Jesus está comigo. Porque tu continuas a avançar? Porque Jesus está comigo. Como tu vais sustentar? Porque Jesus está comigo. Porque Ele é a nossa identidade. Como tu te levantas, mesmo com dores? Porque Jesus está comigo. Aprenda a dizer isso. Aprenda a dizer isso. Como tu consegues confiar nas pessoas, mesmo depois delas te traírem? Porque Jesus está comigo. E Ele confiou naqueles que o traíram, que o abandonaram. Então lembra-te, a tua identidade em Cristo será testada, tem sido testada e será testada. Mas se tiveres um propósito, ela será sustentada. Então podes enfrentar tudo. Se não tens um propósito, tu perdeste a vida.
Então, se tu não vives um propósito maior que a tua própria vida, então tu não tens vida. Porque é isso que nos difere dos animais. É nós termos um propósito do que simplesmente viver. Amém. Vamos ficar em pé. Amém. Amém, Jesus. Jesus, nesta tarde, nós estamos diante de Ti, Senhor, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Deus, derrama o Teu poder, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua presença, Jesus. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, e nós queremos ser Teus discípulos, Senhor amado, Senhor. Queremos viver uma vida com identidade Tua, Senhor, firmada em Ti, Senhor. Possamos nos lembrar, Senhor, que somos Teus filhos amados, que produzimos o fruto de Ti, Senhor, o fruto do Espírito, Senhor. O nosso corpo Te pertence. Fazemos parte da igreja. Somos um corpo e somos uma nova pessoa diariamente. E acima de tudo, Tu vives em nós, Senhor. Já não vivemos para nós, mas vivemos para Ti, Jesus. Por isso, Deus, nesta tarde, Senhor, traz até nós uma identidade que marque a diferença, Senhor. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.